Dando sequência então à nossa aula de hoje, né, em relação às entidades paraestatais do terceiro setor ou até chamadas entidades de colaboração. Vamos conhecer agora três figuras aí muito comuns na administração pública, que são as organizações sociais, as OS, as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, e as organizações sociais, aliás, as organizações da sociedade civil, as OSC, ok? Começando pelas OS. As OS, a organização social não é uma nova entidade, tá certo? A iniciativa privada cria ali a entidade, uma fundação, uma associação, e daí ela vai se qualificar e vai receber o título, né, de qualificação como organização social. Ou seja, ela se qualifica mediante lá o poder público e aí poderá receber a delegação do poder público mediante contrato de gestão para desempenhar serviços públicos de natureza sociais em algumas áreas não exclusivas do Estado, né, como saúde, educação. Esse contrato de gestão ele é um instrumento pelo qual se estabelece o vínculo entre a organização social e a administração pública. E ali fixam-se metas a serem cumpridas pela entidade e a forma pelo qual o poder público vai fomentar a entidade, seja cedendo bens públicos, transferindo recursos orçamentários ou até mesmo cedendo servidores públicos. O contrato de gestão ele deve definir aí o programa de trabalho, o prazo de execução, os critérios de avaliação de desempenho com indicadores de qualidade e produtividade, os limites e critérios, né, para a despesa com remuneração e vantagens de qualquer natureza, dos dirigentes e empregados das organizações sociais. Então, lembre-se muito claro que não se trata de uma nova entidade. Nenhuma entidade nasce como organização social, tá certo? Ela nasce como uma entidade, como uma associação privada ou uma fundação privada. E aí ela vai se qualificar, vai obter esse título jurídico outorgado e que também pode ser cancelado pelo poder público. Tranquilo? Dando sequência aqui, nós temos as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. Ela também constitui uma qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa dos particulares, ou seja, o Estado não institui o OCIP, tá bom? Para desempenhar o quê? Serviços sociais não exclusivos do Estado com incentivo e fiscalização pelo poder público, mediante um outro vínculo jurídico. Lá na OS era o contrato de gestão, aqui na OCIP será o termo de parceria. Esse termo de parceria ele vai especificar o quê? O objeto, né, com a especificação do programa de trabalho, as metas e os resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou o cronograma. Beleza? Além disso, tem que prever receitas e despesas e apresentar anualmente um relatório comparando as metas e os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas. Deve publicar ainda na imprensa oficial do extrato do termo de parceria e o demonstrativo de sua execução física e financeira. Qual que é a diferença entre OS e OCIP, professor? Ambas são uma qualificação que a entidade, a associação privada ou a fundação privada recebe do poder público. A diferença é que a OS ela pode ou não, né, ela pode receber a delegação para a gestão do serviço público, enquanto a OCIP só exerce a atividade de natureza privada com a ajuda, com o fomento, com a subvenção do Estado. Tranquilo? Continuando aqui, vamos conhecer então a OSC. A OSC é a Organização da Sociedade Civil. A Lei 13.019 de 2014, que foi alterada recentemente pela Lei 13.102 e 13.204 de 2015, e disciplina o quê? Uma forma mais rigorosa entre as parcerias de poder público e as entidades do terceiro setor, chamadas genericamente de organizações da sociedade civil. Ou seja, aqui não necessariamente vai se obter uma qualificação. A OSC a gente pode incluir as entidades que têm um vínculo jurídico com o poder público, seja por termo de parceria ou contrato de gestão. Então, genericamente, eu defino elas como OSC, Organizações da Sociedade Civil.
tá certo? Ela pode ser uma OS? Pode. Ela pode ser uma OCB? Pode. Ela pode não ser nada? Apenas uma associação privada, uma fundação privada? Pode, desde que elas firmem aí um contrato, um convênio, uma parceria com o poder público, tá certo? E nós temos então que o vínculo jurídico que vai ligar a administração pública e a OSC, né, independente dela ter qualificação como OS ou OCP ou não, é o termos de colaboração e fomento. E ele tem por finalidade a consecução de atividades de interesse público e recíproco. Ou seja, as duas formas, o fomento ou a colaboração, envolvem a transferência de recursos financeiros do Estado para essas entidades. A diferença é apenas uma. Enquanto o termo de colaboração é proposto pela administração pública, o termo de fomento é proposto pela organização da sociedade civil. Tranquilo? Então, e temos ainda mais um termo que é aliás, de forma genérica eu posso falar em termos de cooperação, que é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com as organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, que não envolvam a transferência de recursos financeiros. Ou seja, nós temos, além do termo de colaboração e fomento, onde ambos envolvem né, a transferência de valores de recursos financeiros do Estado para as organizações da sociedade civil, nós também temos uma outra forma que é o termo de cooperação, que nesse caso ele não vai envolver a transferência de recurso financeiro. Tranquilo? No próximo vídeo, então, vamos falar um pouquinho sobre os consórcios públicos. Muito obrigado e até o próximo.